Olá pessoal, eu sou a Cristiane e estamos começando mais uma gravação do nosso ID Proselhos. E hoje temos convidados especialíssimos na nossa plateia. Temos a Ivaneide, que é a diretora-geral da Automação Curitiba, a Fabiane, que é do marketing, o Enzo, nosso cameraman, e temos uma convidada especialíssima, nossa convidada de honra, a doutora Liliana Bortolini, que hoje veio para falar um pouquinho para nós sobre aquela lei que está intrigando muita gente por aí, embora uns conheçam, os outros desconhecem, muita gente nem sabe que está em vigor, que é a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, certo? Para o pessoal que está nos assistindo através das redes sociais, Facebook, dá um curtir, Instagram, um like, e para quem está ligado no nosso canal do YouTube, ativa o sininho lá para poder estar recebendo as atualizações do conteúdo da Automação Curitiba. E também a doutora Liliana vai se apresentar, vai falar um pouquinho das redes sociais dela. Pessoal, segue lá, curte, porque tem muito conteúdo positivo para vocês. Se apresente, doutora. Cris, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite. Meninas, Enzo, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Em razão desse nosso isolamento, eu acabo vindo menos e tendo menos contato com vocês, mas não é novidade, não é de hoje, que vocês sabem o quanto eu admiro a empresa, o quanto vocês estão sempre à frente, não só das empresas concorrentes, mas da maioria do mercado, principalmente no mercado curitibano. Vocês estão muito antenados às novidades e não poderia ser diferente em relação à LGPD. Como a Cris bem falou, essa lei ela veio assustar as pessoas, mas eu tô aqui para mostrar o outro lado. A gente tem que ver também em que ponto essa lei pode favorecer as empresas. Então a gente vai tirar um pouco esse mito, desse terror, daquelas multas enormes, para a gente puxar um pouquinho a LGPD a nosso favor. Então eu sou Liliana Bortolini Ramos, as minhas redes sociais é Liliana com 2 L's no meio, .Bortolini. Também tenho o canal de YouTube, Instagram, Face, me sigam, deem um like, curtir, eu não entendo muito disso, mas tudo que ela falou para fazer, vocês fazem nas minhas redes sociais. Exatamente. Também. Então vamos lá, estou à disposição, Cris. Então vamos lá, doutora. Conta um pouquinho para nós como que está funcionando essa lei e por que essa lei foi criada, qual foi a necessidade, como que tudo começou? Bom, a notícia mais fresca, e não poderia ser mais fresca, é que a lei entrou em vigor hoje. Enfim, acabou a coisa de quando que entra, quando que não entra. Então, só esclarecendo isso. Hoje, a lei entrou em vigor. As multas administrativas, ou seja, aquelas que serão impostas pela autoridade nacional, que tem um capítulo à parte da lei, só a partir de agosto de 2021. Isso não significa que a partir de hoje vocês ou qualquer empresa não recebam tanto fiscalização do Ministério Público, demandas judiciais dos titulares de dados que podem ir tanto no Cível, no Juizado Especial, o famoso JEC, ou no PROCON, para saber por onde transitam esses dados. Então, só fazendo essa pequena introdução, já que é uma super novidade, né? Afinal, a lei entrou em vigor hoje, aí a gente vai entender por que essa lei apareceu. E assim, antes, inclusive, eu estava conversando com a Cris e você me falou que você recebe no teu celular, e certamente a Ivaneide, a Fábio, o Enzo, todos nós, o dia inteiro, propagandas, promoções de lojas, de empresas que sequer a gente teve algum contato. Sem falar que, assim, você começa a pesquisar alguma coisa, daqui a pouco já vem tudo daquele item nas suas redes sociais, no seu e-mail, quer dizer, o teu dado pessoal hoje é uma terra de ninguém. E isso, os outros países começaram a se antenar e se ligar nesse ponto e exigir do país, do Brasil, assim, ou o Brasil entra com uma legislação forte de gente séria para proteger os dados pessoais dos clientes, ou a gente não vai mais montar empresas no Brasil. E nós começamos a perder a competitividade no mercado externo. Então, muitas empresas começaram a ir para outros países vizinhos que já têm uma legislação forte e a gente ficou para trás. Então, foi uma série de fatores que começaram a fazer com que o Brasil se mexesse. E essa lei, além de ela ter ficado um bom tempo tramitando, ela já é de 2018. Nossa! Pois é, as empresas falam, agora eu não vou ter tempo para me adequar. Mas, gente, foi de 2018 até agora o tempo para adequação. Então, a partir de agora, a coisa está funcionando, é vida que segue, vamos correr atrás para adequar as empresas.
Então não é uma coisa tão recente, ainda que a maioria das empresas ou das pessoas não conheça a LGPD. Pois é, engraçado, porque eu estava lendo uma matéria ontem justamente sobre essa lei, e nessa matéria, que está no site mesmo do LGPD ali, não fala que essa lei entraria em vigor hoje. Ali ela já traz como se ela já estivesse em vigor desde o mês de agosto. Pelo seguinte, porque antes a lei ia entrar em vigor em agosto. Aí veio uma medida provisória, e aí estendeu-se, na medida provisória, desculpe, falou que ela entraria em vigor em maio do ano que vem. Então tem gente que acha que vai entrar só em maio, daí teve uma outra medida provisória, um projeto de lei falando para janeiro, então ninguém entendeu mais. Até que 15 dias atrás o Senado e a Câmara eles aprovaram que seria a partir de agora, e o presidente tinha 15 dias para sancionar. E hoje era o último dia. E hoje que saiu publicado no Diário Oficial. Hoje que dia que é? Hoje é dia 17. 17 de agosto, de setembro. 18 de setembro. Aí, ainda bem que nós temos a nossa plateia que pode nos ajudar. Gente, desculpa, ficamos perdidos no calendário. Então, a partir de hoje, salve-se quem puder. Meu Deus. Tá, agora me conta uma coisa, tipo, como eu trabalho no setor de marketing da empresa, então, a gente acaba, de certa forma, alicerçando o nosso comercial em relação a segmentos, afins. Essa é uma pergunta que me intriga um pouco, e eu acredito que, não só como eu, tem outras pessoas que vão se interessar também em saber. Quais são os setores, os segmentos mais afetados com essa lei? Você diz os setores dentro da sua empresa ou segmento de mercado? Segmento de mercado. Veja, Cris, a gente não tem como saber exatamente. O que tem acontecido é que o Ministério Público já estava fiscalizando muitas empresas no Brasil todo, porque os dados pessoais já vinham protegidos no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, e por isso a gente tem estudado um pouquinho para que lado a fiscalização do Ministério Público está indo. O que nós percebemos? Shopping center, hospital, porque tem muito dado de saúde, que é considerado dado sensível, hotel, pelo volume de dados, escolas, porque tem muito dado de criança e adolescente. Então, se eu pudesse fazer uma previsão, mas isso é previsão minha, eu diria que se eu tivesse trabalhando com esses setores, eu estaria mais preocupada. Farmácia. A farmácia é o primeiro, porque já teve fiscalização grande, e uma farmácia de Minas Gerais teve que pagar 7 ou 8 milhões de reais de multa por conta da má utilização do CPF dos clientes. Isso 2 anos e meio atrás, muito antes da LGPD, só com esse tema proteção de dados. Então são esses. Me conta uma coisa, você me disse uma coisa que eu achei muito interessante em relação a essa fiscalização. Como que vai acontecer essa fiscalização dentro das empresas? Vão ser de forma física? Como que vai ocorrer isso? Não se sabe, porque veja, a lei, como eu te falei, está entrando em vigor hoje. Como que por enquanto tem acontecido? O Ministério Público, estou falando só por parte do Ministério Público, porque a autoridade nacional vai ser só a partir do ano que vem. Normalmente por denúncia, olha, não estou contente com o que fizeram com o meu dado, não sei para que utilizaram meus dados, o Ministério Público vai e começa a fiscalização. O que se pede numa eventual fiscalização? Um mapeamento. Eles vão querer entender, e o Poder Judiciário acredita-se da mesma forma, eles vão querer entender por onde transitaram os dados pessoais dos colaboradores, dos clientes, dos fornecedores, dos terceiros, e todo o ciclo de vida desse dado, que engloba desde a coleta, como que aquele dado chegou até você? Foi uma lista que Deus mandou? Foi porque ele fez uma compra? Da onde ele veio? Como que ele está sendo armazenado? Para que ele está sendo utilizado? Qual a finalidade de ter aquele dado? Justifica você ter aquele dado ou não? Se existe um compartilhamento interno entre os setores ou externo, minha contabilidade é externa, meu marketing é externo, e a forma de descarte. Então, todo esse ciclo de vida, setor por setor, dado por dado, tem que ser bem tratado. E isso tudo documentado. E é esse documento que se imagina que vão ser solicitados. Gente, o negócio é mais sério.
que todos nós imaginamos. Ainda bem, eu tenho filho para criar, Cris. Não, eu preciso ter trabalho. Ainda bem. Não, mas é uma situação delicada, séria, delicada e necessária. Necessária. Né? Porque senão o que vai virar? Imagine, se a gente for analisar, os nossos dados hoje estão expostos em qualquer lugar. Estão. Né? Então a gente precisa se precaver. Uhum. Tá, me conta agora quais são as penalidades para essas empresas que ainda não estão em conformidade, que não se adequaram com essa lei. Tá. É importante essa pergunta, porque assim, quando se fala de LGPD, olha, eu te falo assim, 98% das empresas que me procuram para saber alguma coisa de LGPD vêm com medo da multa de 50 milhões. Tem uma multa que fala num determinado artigo da lei, 50 milhões por infração. Meu Deus! Só que a pessoa não lê até o fim, que diz que ela é limitada a 2% do faturamento. Ou seja, se 50 milhões forem equivalentes a 2% do faturamento, é só fazer uma conta de padeiro inversa que você vai ver que teu faturamento é muito alto. Que esses 50 milhões não vão impactar tanto o teu negócio. E essa multa de 50 milhões, ela só vai ser aplicada pela autoridade nacional a partir de agosto do ano que vem. Então tem todo esse tempo. O que nos preocupa? São outras punições. Por exemplo, você ter que dar publicidade de um eventual vazamento. É você ter que bloquear a utilização dos dados. Fala-se que dado é novo petróleo. Tem empresas que, se não usarem os dados que eles coletam, elas vão quebrar. Por que tem muita, por exemplo, games, que é tudo grátis? Como que eles sobrevivem? Não existe almoço grátis, a gente sempre fala. Se você não está pagando nada, o almoço é você. Em bom português é isso que acontece. Então, alto lá. Então, e daí, se numa empresa dessas vem uma punição, uma sanção, mandando você não utilizar mais os dados? Ou, no caso de um vazamento, você dá publicidade, o que vai impactar no dano reputacional da sua empresa? Sabe? Então, essas outras são sanções muito sérias. E o que deve acontecer a partir de hoje? Algumas empresas que a gente está fazendo adequação já estão recebendo. São aquelas ações pequenininhas dos titulares de dados que gostam de ir no juizado especial, no JEC, que é aquele processo rapidinho, que não precisa de advogado. Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que já comprou alguma coisa aqui ou nem lembra, fala, eu vou disparar um e-mail para 100 empresas, quero saber se meus dados estão aí por onde andaram. Se em 15 dias você não conseguir responder a contento de forma detalhada todo o trânsito daquele dado dentro da empresa, a pessoa pega aquela resposta incompleta ou a falta dela e vai no juizado especial, que vai cair na mão de um juiz que provavelmente não conhece a LGPD. Ele vai ler a lei fria e vai falar, bom, vou ter que condenar. Condena em 5 mil, 7 mil, 9 mil. Tudo bem, a gente está falando de um. Mas, por exemplo, a gente está fazendo adequação de uma empresa de varejo de calçados, que são 20 mil clientes mês, mais ou menos. Todos com CPF. Não só CPF. Então, imagine o que pode virar essa bola de neve. Tá, e me fala uma coisa assim, gente, ao longo da nossa conversa vão me surgindo dúvidas, né? Eu como pessoa física também, e também tenho os meus dados expostos em um monte de lugares, então eu preciso perguntar, porque eu acredito que quem está assistindo também deve ter essa mesma dúvida aí na cabeça. Você não quer? Não, obrigada. CPF na nota. Como que funciona dentro dessa lei? Gente, isso é importante porque isso eu não falei antes. A lei não está aqui para proibir as empresas da utilização desses dados. Ela quer regulamentar. Entendi. Ela quer fazer a coisa direito. Eu posso continuar tratando desse dado? Posso continuar coletando o CPF? Veja, a gente enquadra todo dado, todo aquele ciclo de vida que eu já falei em cada setor, em uma das 10 bases legais. E uma delas é justamente a obrigação legal. Se eu não coletar o CPF do meu cliente, eu não consigo fornecer uma nota fiscal. Com o CPF na nota, né? Então, assim, eu preciso daquele dado. Isso não significa que eu vou poder utilizar aquele dado que eu coletei para fins de nota fiscal para outros fins. Entendi. Sem que ele saiba. E até, Cris, só complementando, eu gosto de trazer um exemplo, porque às vezes as empresas me falam assim, Liliana, então vamos fazer assim, faça uma lista de quais dados eu posso usar e quais eu não posso usar. Veja, bom seria se a gente pudesse fazer essa lista,
Mas cada empresa tem que fazer olhando para o seu negócio. Os dados que vocês da Automação Curitiba podem e devem coletar não são os mesmos de uma fábrica de plástico, da minha empresa, que é escritório de advocacia, para o supermercado da esquina. Então, vou dar um exemplo que fica bem icônico, Cris, para que todas as pessoas lembrem. Por exemplo, tem uma razão de ser eu, Liliana, no meu escritório, coletar o signo dos meus clientes? Não. Para que eu vou usar? Então, aí você, que é da Automação Curitiba, a Cris fala, beleza, então signo não posso coletar, que é um dado pessoal. Risquei. Só que a Ivaneide, que está aqui, ela, além da IDPRO, do IDPRO da Automação Curitiba, ela é dona de um spa esotérico, digamos. Onde no spa da Ivaneide, a primeira informação e a mais importante é qual é o signo do seu cliente. Porque dependendo da minha resposta, ela vai me colocar na sala verde, na massagem tal, com pedra quente, com gelo, com não sei o quê. Ou seja, para o negócio dela, signo é a principal informação. Então, se a gente tivesse feito uma listinha de quais dados eu posso usar e quais eu não posso, você tinha acabado de riscar o signo. Como é que você vai passar aquela lista para a Ivaneide e para o spa? Então cada um é devido ao seu segmento de atuação, né? Tem que olhar para o seu negócio, não é receita de bolo. Chefa, depois eu quero ir lá no seu spa, tá? Eu também. Ela não tem spa, tá? A doutora Liliana só fez um momento descontraído. Certo. Bom, como a gente tem a nossa equipe comercial aqui dentro, eu já tinha mencionado isso, nós trouxemos aqui algumas perguntas que a equipe achou bem pertinente que fosse feita e respondida para que a gente pudesse estar levando essas questões para eles também, porque eles também lidam diretamente com dados de clientes, né? E eles também têm essa dúvida. Então vamos lá. A primeira pessoa que me enviou as perguntas foi a nossa consultora comercial de etiquetas, Yasmin. Qual é a dúvida da Yasmin? Gente, eu vou ler agora, porque são várias perguntas, eu não tenho na ponta da língua, tá? Sempre que realizo uma pesquisa no Google, de acordo com os segmentos que atendo, e quando entro em contato, geralmente é a recepcionista que atende e me passa o e-mail do responsável por compras. É arriscado manter essa prática enviando e-mail sem ter a autorização da pessoa neste primeiro contato? Tipo, ela ligou, a recepcionista atendeu, ela pediu o e-mail da pessoa responsável por compras e enviou esse e-mail para essa pessoa. Só que ela não teve essa autorização para enviar. Sim. É arriscado isso? Veja, bom, primeiro quero dizer, né, que essas perguntas eu não conheço nenhuma, não sei. Então vamos lá, vamos ver o que vem. Porque normalmente a gente combina entre... Ela não teve acesso ao meu script aqui. Mas vamos lá, a pergunta da Yasmin é muito pertinente realmente. Veja, nesse caso concreto, ela conseguiu pelo contato da própria secretária. Então, é importante que no cadastro de vocês coloquem da onde ela conseguiu. Manda um e-mail. No e-mail, vocês têm que colocar aquela opção de, se não quiser mais receber, imediatamente cancela. E se a pessoa solicitar, olha, eu quero saber da onde que você tem, você fala, eu peguei, né, pela internet ali, a tua empresa e foi a secretária fulana de tal. Mas, além disso, não esqueça que vocês têm que cuidar. Quem vai ter acesso a esse dado, mesmo que a pessoa não reclame. Quem vai ter acesso, por quanto tempo vai ficar armazenado, se vai ter algum tipo de compartilhamento, para que vai ser usado. Você captou aquela informação para vender etiqueta, é para isso. Mas não para outras coisas. E jamais vender esse dado ou trocar. Certo, perfeito. Uma outra pergunta feita por ela, que também é uma outra dúvida que ela tem, em decorrer da função dela. Quando a pessoa liga pela primeira vez e pede uma cotação para ela, os dados desse cliente vai para o nosso sistema. E sempre aproveitamos esses dados para iniciar um trabalho de prospecção. Claro que como ela é uma consultora de etiquetas, então ela vai reaproveitar esses dados para enviar, tipo, alguma arte, alguma promoção. É arriscado manter essa prática, uma vez que foi o cliente quem passou esse dados para ela? O fato desse primeiro contato ter vindo do cliente minimiza muito qualquer desconforto. Porque ela vai ter esse registro. Se ele, digamos que ele entre no juizado especial, da onde que a IDPRO está me mandando e-mail? A gente vai buscar no nosso sistema e vai ver, porque no dia tal, de tal mês e tal ano, fulano de tal solicitou tal orçamento, foi enviado assim. Ou seja, a busca veio dele. Isso não significa que vocês podem usar para tudo os dados dele. Então, de novo, se vocês forem usar para tentar oferecer outros produtos, já que ele é um potencial cliente, sempre com aquela informação, olha, eu não quero mais receber. Entendi. E se ele reclamar, você já tira. Perfeito, tá.
A Giliane, que também é uma das nossas consultoras de etiqueta, ela também tem dúvidas e enviou as seguintes perguntas. O cliente que já está na nossa base de dados como lead qualificado, é necessário enviar uma autorização por escrito para que possamos continuar enviando cotações e promoções afins para ele? Ele já é um cliente antigo. Sim. Ele já está na nossa base de dados. Sim. A gente precisa enviar essa autorização para que ele autorize receber e-mails promocionais? Veja, então, respondendo para a pergunta da Giliane. O importante é saber, Cris e Giliane, da onde veio esse dado dele. Se realmente ele já foi cliente, confunde-se com a resposta anterior. Ou seja, ele já foi cliente, tem uma razão de ser. Eu sei por que meu dado está na ID Pro ou na Automação Curitiba. Eu comprei um produto de vocês. Agora, se forem aquelas listas que eu costumo falar que Deus mandou, que a maioria das empresas tem, essas listas estão fadadas a sumir. Por quê? Que são aquelas justamente que chegam no meu celular o dia inteiro de empresas que eu nunca comprei. Então, se for desse cadastro que apareceu de alguma fonte que vocês não sabem de onde foi, aí é melhor não utilizar e deletar. Se foi um cadastro que já veio porque a pessoa procurou, novamente põe aquela opção de não querer mais e vida que segue. Então, eu até vejo que as respostas, elas são, assim, bem similares, mas é necessário que eu repita as perguntas que eu faça, porque sempre tem alguma coisa nova que para nós é importante saber, e eu acredito que para quem está assistindo também, né? Então, outra pergunta que a Giliane me pediu para fazer é o seguinte: aqui a gente utiliza muito o WhatsApp. Os nossos clientes, eles pedem cotação e tem até mesmo um primeiro contato que também solicita pelo WhatsApp essa cotação, tá? Então, o que acontece? Eles acabam enviando os dados ali pelo WhatsApp. Precisa de alguma autorização por ali? A gente precisa mandar, olha, você autoriza, como você está enviando os seus dados por aqui? Está autorizado eu cadastrar no meu sistema, enviar a notificação para você? Eu percebo que você usa bastante o termo precisa de autorização. Sim. A autorização, Cris, é uma das 10 bases legais. Só uma delas. E é a mais frágil. Por quê? Porque é muito fácil depois a pessoa falar: eu nem vi, eu não autorizei, eu não entendi, eu fui obrigada a autorizar, senão eu não conseguia ter a cotação. Então, a autorização ela é importante, mas a gente sempre tem que tentar enquadrar aquele tratamento de dado em uma das outras 9 bases. Uma delas é o interesse legítimo do controlador, que são vocês. A outra é a obrigação legal, obrigação contratual, como o caso do CPF para nota que você tinha perguntado. Então, nesse caso, a pessoa mandou por WhatsApp. O que acontece? Às vezes, você só precisa do e-mail e do telefone da pessoa e ela manda 500 dados, sem que você peça. Mandou sem que você peça, chegou para você. Se chegou para você, você teve acesso. Então, a gente faz políticas e respostas automáticas tanto no e-mail, quanto no WhatsApp, quanto no site, explicando o que é feito com cada dado. E aí sim, um pedaço disso pode ser uma autorização, você me autoriza, mas muito mais do que só autorização, você tem que dar transparência, tem 10 princípios também. Você tem que dar transparência para aquela pessoa. Olha, meu amigão, se você me passar esses dados que eu vou precisar para a cotação, eu vou ficar com esses dados guardados por tanto tempo, tal setor vai ter acesso, eu vou usar só para isso, tudo bem para você? E não só, eu posso continuar te mandando propaganda? Entendi. Entende? É bem complexo, né? Até mais do que o que a gente imagina, porque quando eu menciono a questão de autorização, é porque a gente imagina que seja uma coisa mais simples. E conforme vai desenrolando a nossa conversa, eu vejo que é um pouco mais complexo. Como se diz o ditado, o buraco é um pouco mais embaixo. Você só está vendo a ponta do iceberg. Exatamente. Então, a Patrícia, que é uma das nossas consultoras da parte de automação, aqui na Automação Curitiba, também me mandou 2 perguntas. A primeira é: na maioria das vezes, quando eu faço um atendimento por telefone, eu acabo anotando os dados desse cliente na agenda. Que medida que eu devo tomar após passar esses dados para o nosso sistema? Tipo, ela até falou para mim: pergunta para a doutora Liliana se eu tenho que rasgar a agenda, tacar fogo, o que eu devo fazer? É uma preocupação interessante essa, porque de fato, né? Agora, veja, talvez essa informação na agenda dela seja tão informal, seja ali que uma pessoa, digamos que furtou a agenda dela, não vai nem entender o que é. É diferente de um cadastro feito num sistema ou num papel.
Então, eu acho assim que ela está super cautelosa. O ideal é, depois da utilização, sempre ou queimar, ou triturar, enfim, dar fim, não deixar a Deus dará essa agenda. E também no fim do dia, ao invés de guardar todas essas informações no lugar onde todos tenham acesso, que a sua gaveta tenha a chave. Certo, perfeito. Uma outra pergunta feita por ela é a seguinte: para a formulação de proposta, é necessário solicitar o CNPJ junto ao cliente. Mas tem cliente que não gosta, né? Essa prática de não querer fornecer o CNPJ já está atrelada a essa lei? Como podemos driblar isso, uma vez que seja necessário ter o CNPJ para a emissão da proposta, para que possa ser feita a proposta? Veja, a LGPD não fala nada disso porque ela não trata de dados de pessoa física. É só de dados de pessoa... Desculpe, não é de pessoa jurídica, é só de pessoa física. CNPJ da empresa, então a LGPD não entra. A LGPD abarca todos os dados de pessoa física utilizados por todas as empresas, com exceção ali de, se for para segurança nacional, defesa nacional, para pesquisas de universidade e para televisão, fins jornalísticos. Claro, você não teria que pedir autorização para o cara que foi preso que matou a mãe para colocar o nome dele na TV. Não teria sentido, iria contra até a liberdade de imprensa. Então, nesse caso da pergunta dela, não tem nada a ver com a LGPD, porque CNPJ, razão social, nada da empresa vai impactar nessa lei. Entendi. Tá. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, com certeza. A plateia, hein? Com base nisso, qual que é a minha dúvida? Então, as empresas que fazem só o B2B, poderiam ficar tranquilas em relação a isso? Não, porque você não tem nenhum colaborador nessa empresa? E os dados dos colaboradores. E nesse B2B, você chama a empresa, por exemplo, meu contato, eu falo Automação Curitiba ou eu ligo para a Ivaneide? Certo. Entende? Entendi. A parte dos colaboradores, Ivaneide, é bem interessante, porque, Cris, se você já achou que o buraco é mais embaixo, pensa comigo, em relação aos colaboradores, em que momento você começa a tratar dados? Antes dele ser teu colaborador e de pessoas que talvez nem venham a ser. Exato. Se eles passam aqui na frente e deixam teu currículo, você mesmo sem querer, você teve acesso a um monte de dados. Então, tem uma fase pré-contratual dos colaboradores, contratual e pós-contratual. Então não é mais meu colaborador, eu posso deletar? Não. Você tem obrigações legais. Então, a gente cria uma política de descarte desses documentos físicos e virtuais de acordo com o que a lei manda, da prescrição, de quanto tempo você tem que ficar com aqueles documentos, porque senão você deleta, depois a lei vem numa reclamatória trabalhista, aí você não tem mais nada. Certo, né? Entendi. Agora, me tira uma dúvida, claro, antes de eu passar para a próxima pergunta. Quando você fala sobre prazos, quanto tempo você vai ficar com esses dados, quanto tempo a empresa vai permanecer com os dados do cliente, existe uma prática para isso? Por um exemplo, existe um tempo determinado? Eu só posso ficar por um período de 6 meses? Ou é a própria empresa quem determina o período que ela vai permanecer e informar a pessoa? Essa política de descarte é muito importante, justamente porque as legislações exigem. Olha, para você ter ideia, a gente está fazendo a adequação de uma empresa que é construtora. E aí tem uma portaria, um NRP, não lembro como é que é o nome do negócio, que fala que determinados dados das construções tem que ficar em arquivo por 30 anos. Então, o que a gente faz? De novo, aquilo que eu falo que não tem receita de bolo. Eu tenho que chegar aqui na Automação Curitiba, ver quais são os dados, para que vocês usam, e aí procurar legislação por legislação. Então, até pouco tempo atrás, o fundo de garantia, a prescrição era trintenária, então você tinha que guardar por 30 anos. Será que hoje que está no E-Social ainda precisa? A lei mudou, sabe? Então, é dado por dado, documento por documento. Entendi. Não existe uma receita de bolo. Não existe. Exatamente. Então, vamos lá. A próxima pergunta foram feitas pelas meninas do marketing, que no caso sou eu e a Fábio, que está nos nossos bastidores. A gente também tem dúvidas, porque como a gente trabalha com captação de leads, né, eu acho que, eu acredito que seja um dos setores da empresa que mais precisa estar protegido nesse momento, porque é onde é iniciado o trabalho ali da captação de dados para depois ser repassado para a equipe comercial. Então, qual que é a nossa dúvida? Quando é realizada uma campanha nas redes sociais, a gente sempre utiliza um formulário de contato, até mesmo, ou seja, no Facebook Ads,
ou até mesmo dentro, através de landing page, para que os clientes coloquem os seus dados ali e a gente possa fazer essa captação para poder estar utilizando eles novamente para futuras prospecções. Existe algum termo online que a gente deve inserir? Sem dúvida. A primeira coisa que você tem que fazer, Cris e Fábio, vocês devem olhar esse formulário que vocês têm já com esse óculos da privacidade. Será que todos aqueles dados que vocês estão coletando são estritamente necessários para atingir a finalidade? Será que não tem um signo ali no meio? Né? Alguma coisa que você fala, gente, eu nunca usei isso. Por quê? Porque eu peguei esse formulário pronto. Será? Estado civil, não sei, determinadas coisas, mas talvez vocês falem, eu preciso saber se é casado ou solteiro por essa razão. Pode ter uma razão de ser, como pode que não tenha. Então, primeira coisa, vocês vão enxugar esse formulário, para que todas as informações ali, de fato, sejam utilizadas. Aí vocês vão ver todo aquele ciclo de vida e vão fazer no site, antes da pessoa clicar e começar a jogar todas as informações, tem ali, olha, para você saber o que nós vamos fazer com os seus dados, clique aqui, que são essas políticas de privacidade. Entendi. Que vocês devem agora ter recebido do Facebook, do WhatsApp, do Boticário, um monte de empresa, agora eu estou recebendo um monte, uma mais legal que a outra. Da Claro, da Vivo, não sei o que, é isso que vocês vão ter que fazer. Só que esse documento também, gente, não pode mais ser aquele de 30 folhas, letras minúsculas que ninguém lê. Tem que ser legível. Tem que ser claro, não pode ter juridiquês e o termo que se usa é granularizado, ou seja, são pedacinhos por pedacinhos. Olha, eu vou usar teu dado para isso, tudo bem para aquilo. Eu tenho visto algumas, até a gente está fazendo para uma empresa agora, com perguntas e respostas, bem curtinho. A pessoa tem que entender o que está acontecendo. Até um exemplo disso, Cris, legal, que sempre que eu dou as palestras eu trago, teve uma empresa de games que depois ela ofereceu nesse termo de consentimento $1.000 para quem falasse, olha, eu li, achei aqui, estou ligando para tal telefone. Foram necessários mais de 3.000 acessos para a primeira pessoa falar, eu quero os $1.000. Ou seja, 3.000 pessoas deixaram de ganhar. Um outro termo que a gente usa, que é muito icônico também, ele dizia assim, que se era para você pegar o Wi-Fi grátis de um determinado lugar. E aí, no aceite, lá no meio do texto, dizia que se você aceitasse, você ia lavar calçada, tirar xixi de cachorro das calçadas, você ia pintar poste, umas coisas completamente absurdas. Nossa, demorou não sei quantos 1.000 acessos até uma pessoa falar não. Um outro exemplo era, se você aceitasse, no meio do texto dizia que você estava vendendo tua alma para o diabo. Ninguém viu. Gente, as pessoas não leem. Ninguém lê. Incrível isso. Você lê? Eu não leio. Quando o texto é muito longo, não. Não leio. Que não leio, né? Mas sabe que me surgiu até uma outra dúvida? A gente está para iniciar um trabalho aqui na empresa e eu acredito que também o pessoal da publicidade, do marketing, essa pergunta que eu vou fazer agora vai ser bem interessante, principalmente para quem trabalha com questões de pesquisas. Por um exemplo, queremos definir uma persona, tá, para o nosso negócio. Tá. Claro que dentro da comunicação a gente está sempre realizando esse trabalho a cada 6 meses, porque muda, a gente precisa se atualizar o nosso perfil ideal de público-alvo, enfim, até mesmo para poder comunicar melhor. O que eu posso, eu sei que não é receita de bolo, mas o que me chamou a atenção foi quando você colocou ali as questões dos dados, se é casado, se é solteiro, esses tipos de dados eu posso utilizar se eu julgo ser pertinente para essa pesquisa, porque quando a gente vai fazer uma pesquisa de campo para entender melhor o perfil de uma pessoa, a gente precisa destrinchar a vida dele como por um todo. Eu posso utilizar? Pode, como eu falei, a LGPD não vem para proibir. Você está justificando para quê? Para aquele trabalho específico você precisa daqueles dados. Isso não significa, Cris, bom, primeiro, você tem que dar ciência para a pessoa, transparência, claro, né? Para que vai ser utilizado. Isso não significa, por exemplo, que todos da empresa possam ter acesso àqueles dados. Quer ver um exemplo muito mais concreto para todas as empresas, todas as áreas. Quando você vai trabalhar numa empresa como colaborador registrado pela CLT, você tem que levar informações dos teus filhos menores, para salário família, para N situações, o e-social exige.
Beleza, o E-Social exige cumprimento de obrigação legal. Eu venho trabalhar aqui na Automação Curitiba. Eu trago carteirinha de vacinação, certidão de nascimento. Isso não significa que o pessoal lá da fábrica possa ter acesso aos dados dos meus filhos. Para que eles vão utilizar? Quem vai utilizar esse dado é só o RH ou algum setor que vocês mostrem para que precisa. Então, além disso, de ter uma justificativa legal para usar aquele dado, lembrem que é setor por setor. Então, voltando à tua pergunta, a tua persona, eu preciso descobrir como o perfil da minha persona. Vou fazer 500 perguntas. Justifiquei. Mas será que o pessoal lá da ponta, que está manuseando máquina, se eles entrarem no sistema de vocês, no servidor, ou enfim, eles vão ter acesso? Eles não podem ter acesso. Aí entra a parte de TI, fazer os devidos bloqueios. Engraçado que falando em TI, eu até, como eu falei, eu estava lendo uma matéria ontem, me corrija se eu estiver errada, mas nessa matéria dizia que um dos setores que serão mais requisitados dentro das empresas agora serão os profissionais de TI. Gente, fica ligada, a demanda vai aumentar para vocês, tá? Sem dúvida. Não se faz adequação de uma empresa na LGPD sem jurídico e sem TI. Não se faz. Não existe. Um não caminha sem o outro. Exatamente, eu vi isso mesmo e a doutora está aqui para comprovar, né? Mas seguindo com as nossas perguntas, tem uma outra pergunta que é bem pertinente, porque hoje tem muitas empresas, que, assim como nós, que vendem os seus produtos por site e-commerce. E ali, quando o cliente entra para fazer uma compra, automaticamente ele deixa os dados, não é só a questão pessoal, ali fica registrado o pagamento dele, né? Como que a gente faz para poder estar protegendo a empresa em relação a esse tipo de situação? É aquilo lá, vamos pensar todo o ciclo de vida. Perfeito, como que chegou esse dado? Pelo e-commerce, pelo site, ele que tomou a iniciativa. Quando chegou para tomar a iniciativa de colocar para fazer a compra, tinha aquele lá, a política de privacidade clara, ele autorizou, ele deu ok. Então, a coleta já está ok. Aí você vem para dentro de casa. Perfeito, tá dentro do meu site. Para onde foi esse dado? Cadê o pessoal da TI para ver? Tá seguro? Não tá seguro? Quem tem acesso? Quem não tem? Por quanto tempo ele vai ficar ali? Será que ele está sendo descartado no momento oportuno ou não? Para que ele está sendo utilizado? Quais são os setores que utilizam aqueles dados? Talvez um determinado setor só precise o pedido, o outro vai precisar do contato, a expedição vai precisar do endereço para entregar. Cada setor vai fazer o seu olhar de LGPD em relação àqueles dados que vieram pelo e-commerce. O e-commerce impacta principalmente na fase da coleta, porque o restante é a lição de casa setor por setor. E nessa concessão ali que a gente sempre, você aceita os termos, tal, de privacidade, precisa estar citado a sigla LGPD ou não é necessário? Nessa parte do opt-in ali que fala, não, mas você tem que estar no seu site essa política de privacidade, na política de privacidade, sim, totalmente voltada à LGPD. Entendi. Obrigatoriamente você vai ter que dar essa transparência, você tem que dar ao titular do dado, eu sou dona do meu dado, eu quero saber o que vai ser feito com o meu dado para eu decidir, eu quero comprar da Automação Curitiba ou não. Entendi, perfeito. Tá. Agora, quem trouxe uma pergunta para nós foi a equipe da produção. Eles também têm uma dúvida, e a dúvida é a seguinte: quando enviada uma ordem de serviço para a produção, teria algum problema com ter os dados do cliente nessa ordem de serviço? Que dados será que teriam? Não seriam mais de pessoa jurídica? Na verdade está mais ligado à pessoa jurídica. Então, como você me disse antes, que essa lei ela não se aplica para jurídico e sim para físico, então não teria nenhum tipo de problema, estaria descartado. Isso, a gente já viu ordem de serviço em empresa que tem então somente o nome do contato daquela pessoa naquela empresa. Então, por conta disso, o que a gente fez nessa empresa? A gente verificou a possibilidade de não ficar com tanto papel, deixar mais no sistema, que é mais fácil de gerenciar, ou quando precisa do papel, como é feito daí o recolhimento desse papel e o descarte dele. Entendi, perfeitamente. E a última pergunta, que veio também da nossa equipe, é do serviço de logística, né? A gente tem um centro de distribuição aqui, tem o pessoal da logística, e a pergunta é a seguinte: quando enviado um pedido via motoboy terceirizado, transportadora ou correios, precisamos ter alguma autorização do cliente assinada
anexado nesse material? Boa pergunta, hein? Veja, uma parte da adequação da LGPD a gente chama das regras de compliance. E um pedaço das regras de compliance chama compliance de terceiro. Que é o quê? É você atribuir as responsabilidades a quem de direito. Então, mesmo internamente, você vai ter que fazer, todas as pessoas que trabalham aqui em todos os setores, seja da pessoa que serve o café, seja das donas, vão ter que passar por um treinamento. Esse treinamento tem que assinar, dizendo que compareceram, que estão cientes. E esse tema privacidade nunca mais vai sair de dentro da empresa, privacidade de dados. Então, toda vez que elas fizerem esse treinamento e elas forem contratadas, ou para as pessoas que já trabalham aqui, tiverem um aditivo contratual, ali vai constar a sua responsabilidade em caso de vazamento. Por quê, Cris? Não seria justo, por exemplo, a Automação Curitiba fazer tudo certinho, aí contrata uma empresa de motoboy ou contrata o marketing externo ou a contabilidade, chega lá na contabilidade, os dados vazam e a responsabilidade é toda nossa. Então, por isso que a gente faz, num pedaço do trabalho, esse compliance de terceiro. São todos esses aditivos contratuais, todos os documentos, dando responsabilidade para aquelas pessoas de lá. É uma responsabilidade que vai ser compartilhada. Entendi. Entende? Perfeitamente. Bom, gente, eu acho que já deu para ter uma boa noção, né, de todos os riscos que corre, como essa lei é complexa, todo mundo achou que era uma coisa assim mais superficial, e ficou bem claro para mim que não, né, que existe sim complexidades, Sim. Existe uma dor ali que precisa ser tratada o quanto antes. Mas eu sei que eu já fiz essa pergunta no início e eu vou voltar só para que fique gravado na mente de todo mundo. Vamos lá, para fechar com chave de ouro essa, hein? Qual é o prazo e quais as medidas que uma empresa deve tomar para estar em conformidade com essa lei? Mais uma vez, volta na resposta pra gente, Vamos por lá. favor. Bom, o prazo, quanto tempo demora para adequar uma empresa é uma questão de meses, 7, 8, 9 meses. Como fazer? Vocês podem fazer com as próprias pernas e os próprios braços. Quando eu brinquei antes, eu tenho filho para criar, claro, eu estou puxando sardinha para o meu lado. Mas, obviamente, a empresa pode fazer sem auxílio. Se tiver uma equipe preparada e tudo, pode fazer. Se não, acabam contratando uma assessoria externa, justamente que vai trabalhar de uma das possibilidades. Ou a gente faz tudo e a pessoa da empresa não faz nada, a gente entrega ao fim de 7, 8 meses todo o material prontinho. Isso passa por entrevista com pelo menos duas pessoas de cada setor, tudo. Ou a pessoa faz internamente, a empresa faz e a gente valida. Então, são várias formas de trabalhar. Passo a passo, veja, tem que começar pelo mapeamento. Não adianta começar, eu vou fazer um aditivo contratual e acho que eu vou ficar seguro. Ou, por exemplo, tem empresas que me contratam e falam assim, eu quero só para fazer o documento, a política de privacidade do site. Ontem eu me deparei com essa situação. Falei, tá bom, eu faço. Mas para fazer o orçamento, até porque ainda numa fase super embrionária, falei, me passa então o mapeamento de vocês, deixa eu ver o que eu vou ter que colocar no documento. Eu não fiz. Falei, mas então eu vou escrever o quê? Não tem como. Então, faça o mapeamento, daí revise os procedimentos operacionais, os POPs, revise os formulários, revise os contratos. Depois que organizar toda essa parte, vá para a parte de TI, revise todos os acessos, faça análise de risco e vulnerabilidade. Depois a gente vai para os treinamentos. As pessoas têm que saber que aqui dentro de cada empresa, os seus próprios dados estão seguros e os dos clientes também. E qual é a responsabilidade dela, no caso de vazamento, por às vezes não é nem má fé, por desleixo, por descuido. Entende? Então, por isso que é um processo tão demorado. Entendeu? Entendi. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo também. Gente, depois dessa conversa super esclarecedora, eu amei conversar contigo, ter a sua companhia, ter a companhia da nossa equipe aqui, do nosso cameraman. Muito obrigada. Valeu mesmo, tá? Pessoal que está nos assistindo através das redes sociais também, quem tiver dúvidas, pode mandar ali através do direct, do Messenger. Manda as perguntas pra gente, o que vier pra nós, a gente encaminha para a doutora Liliana responder, né? E nós vamos colocar ali também as redes sociais dela, para que vocês possam estar seguindo ela, e ali também vai ter vários conteúdos. E eu espero ter mais encontros como esse. Vai ser um prazer. Em breve. Gente, é isso.
fica por aqui mais uma das nossas gravações dos Ideprozeiros. Beijos e até a próxima. Eu quero me despedir. Isso, por favor, se despeça! Muito obrigada, Cris, Ivaneide, Fábio, nosso super cameraman gatinho ali. Meninas, depois a gente manda o telefone deles para vocês. Obrigada, pessoal. Foi um prazer novamente. Esse é um tema que eu estou super envolvida e encantada. E o que eu puder aí ajudar realmente em caráter informativo, eu vou sempre trazer as notícias mais atuais, o que está acontecendo. E assim, Cris, como esse assunto é muito novo, a gente pega muita referência do direito europeu. Muita coisa que está acontecendo, principalmente na Espanha, França, Inglaterra, alguma coisa de Portugal, é o que a gente traz para cá, para as empresas. Como que está sendo a fiscalização, qual a profundidade, o que está sendo feito. Então, todo mundo está trabalhando, muito se espelhando lá, porque a partir de hoje é que começou a lei entrar em vigor, então a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. O que a gente sabe tem que se adequar em maior ou menor profundidade, em maior ou menor grau. Precisa estar na hora. Tá bom? Foi um prazer, gente. Pessoal. Ficamos Obrigada. por aqui, tá? Queremos ter a sua companhia muito em breve, pra gente poder ou estar tratando nesse mesmo assunto, de acordo com as dúvidas que as pessoas vão enviar pra gente, ou até mesmo tratando de outros assuntos que eu tenho certeza que serão positivos pra nós e pra quem tá assistindo. E tomar um café, porque hoje não veio. Isso, gente. O